Agora dá para me ver, né, Maria Antônia? Ó, vocês receberam a pauta, eu enviei a pauta para todos, tá? Primeiramente, bom dia a todos. Pedro, silêncio, ó, senão eu não escuto. Nós vamos iniciar a nossa ATPC da semana. Hoje uma ATPC especial, porque nós precisamos cuidar do emocional da nossa equipe. Então, por conta desse momento, né, eu convidei o Padre Eduardo para estar conosco nesta manhã, para passar uma palavra aí de força, de coragem, de fé, de resiliência, né, para que possamos enfrentar. Vocês cuidam do emocional das crianças, dos pais, e nós cuidamos de vocês. Então, esse é o nosso objetivo nessa manhã. Hoje, logo pela manhã, peço licença para todos, né? Iniciando a nossa pauta do ensino remoto, do dia 13/7, eu pedi o Salmo. Célia Preto acabou de entrar. Seja bem-vinda, Célia Preto. Eu pedi o Salmo do dia. E, com a permissão do Padre Eduardo, né, eu estarei lendo aqui o Salmo e logo em seguida eu passarei para o Padre Eduardo. O Salmo do dia é o Salmo 126. Então, para que nós possamos iniciar a nossa manhã com essa leitura, eu achei nada mais justo que pedirmos, né, o Salmo do dia, tá? Salmo de hoje, dia 13 de julho de 2020. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando, enquanto lança a semente, voltará aos cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126. Catiúcia também está entrando com a gente agora. Nós estendemos também esse convite para todos os funcionários da escola. Disponibilizei também o link lá para eles, né? A Lu disponibilizou para os funcionários também. E agora eu vou passar a palavra para a Lucineide, a nossa gestora, né? A nossa diretora que está presente aqui conosco. Assim que a Lu falar, eu já falo para a Lu passar a palavra para o Padre Eduardo, que traz como tema para nossa manhã o tema de reflexão, força, fé e conhecimento, tá? Lu, pode saudá-los, né? E depois você passa para o Padre Eduardo. Passa a sua palavra. Dava para ouvir o que eu estava falando? Manda a Lucineide soltar o som. A Lucineide está sem som. Da luta sem som. Bom dia, meninas queridas. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, Padre Eduardo. Seja muito bem-vindo à nossa equipe. Você com o seu dom maravilhoso, de falar tanta coisa bonita, todo dia às 6 horas. Também eu escuto as suas mensagens. Hoje eu estou muito ansiosa para esperar a sua palestra. E todo mundo deve de estar também. Tudo de bom, viu, para vocês todos. Se cuide, fique em casa. Seja bem-vindo, Padre Eduardo. Passo a palavra. Muito bom dia a vocês. Eu agradeço desde já a oportunidade de falar com vocês nesta manhã. Agradeço o convite. Estou improvisando aqui, tive que colocar no iPad porque não estou em casa, mas fiquei muito feliz de poder participar desta manhã com vocês. Acredito que para esta conversa informal entre nós, em tempos de pandemia, muitas reflexões são possíveis. A gente pode refletir sobre muitas coisas. E sempre que me pedem para falar algo, né, justamente nesse momento que estamos vivendo,
eu fico pensando que uma das coisas que nos leva à reflexão é justamente entender que todos nós que cuidamos também necessitamos de cuidado. Os cuidadores também precisam de cuidado. Quem cuida, quem zela, quem se relaciona com o outro em todas as possibilidades da vida, seja familiar, profissional, vocês como educadores, professores, quem se relaciona com o outro precisa entender que a primeira relação precisa ser consigo mesmo. E isso se dá justamente no contexto de sermos provados, né? Por isso que quando a gente fala em fé, força e conhecimento, nós entendemos que não somos super-heróis, que a gente precisa de cuidado, mas nós entendemos também que quando eu digo que os cuidadores precisam de cuidado, é que os nossos limites, eles aparecem, sobretudo, em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Então, eu fiquei pensando, né, não é uma palestra, é apenas uma fala, fiquei feliz com o convite, que todos nós precisamos nos identificar em meio a um turbilhão de coisas, de situações. E como que isso se dá? Então, eu relacionei algumas coisas pelo tema que me foi proposto e que acredito ser imprescindíveis para a nossa vida, que não pode faltar. Primeiro, que toda crise ela é passageira. Nós temos ouvido isso o tempo todo, né? Tudo passa, né? As coisas vão passar. A gente tem essa consciência. A pandemia vai passar, assim como já tivemos outros momentos muito difíceis na história, como a peste negra, a gripe espanhola, a varíola, por exemplo, matou 30 mil indígenas no recôncavo baiano em poucas semanas. Então, muitas situações já aconteceram no mundo e o mundo foi capaz de superar. Agora, por que nós, todos nós, quando estamos passando por um momento de dificuldade, nós passamos pelos nossos limites, né? Entendemos os nossos limites, mas compreendemos também que a gente precisa encontrar a fé, a força e a esperança. Fé, ela está relacionada com a força. Todos nós nos relacionamos com a fé, nos relacionamos com a capacidade de encontrar a força. Mas o que vem primeiro? O que vem primeiro na nossa vida? O que vem primeiro na nossa vida é justamente a capacidade de transformar a fé em força. E como que isso se dá? Acho que tem alguém com o microfone ligado, seria interessante desligar, porque senão acho que atrapalha um pouquinho. Acho que só desliguem o microfone, que fica para não dar interferência. A gente está aprendendo muito agora com essas reuniões, né? Então, o que vem primeiro? Primeiro vem a fé. Eu acredito que as coisas vão passar, eu acredito que toda crise passa, e depois então vem a força, porque todos nós somos testados num determinado momento da vida. E por que as pessoas se entristecem tanto? Agora, no isolamento social, no distanciamento, a gente pode chamar do que a gente quiser. Por que a gente se entristece tanto? Por que a angústia fala tanto à nossa vida e ao nosso coração? Por um motivo muito óbvio. Porque todos nós somos muito limitados. Muito limitados. Nós acreditamos e até disfarçamos as nossas dores e as nossas angústias no momento em que a gente está com as pessoas, a gente está trabalhando na sala de aula, passa todo tipo de estresse, fica cansado, se sente cansado, desmotivado. A família que existem vários problemas, situações, são os filhos. A gente sabe dar nome às nossas frustrações. Por que, sabendo dar nome às nossas frustrações, a gente também não aprende a dar nome aos caminhos de perseverança, aos caminhos de fé e de força? Porque todos nós sabemos lidar muito bem com os limites das pessoas, porque os identificamos com muita facilidade. Quando eu vejo alguém que sofre,
quando eu olho para alguém que está vivendo os seus limites e não consigo lidar com aqueles limites, com os limites dos outros, naquele instante é porque eu não estou sabendo, eu não consigo lidar com os meus próprios limites. E o que a pandemia tem gerado nas pessoas? Eu tenho ouvido dezenas, centenas de pessoas que me falam sempre a mesma coisa. Não suporto mais, padre. Não aguento mais. Não aguento mais ficar em casa, não aguento mais o isolamento social, o distanciamento, já não sei lidar mais. Ouvi de muitos professores, inclusive professores que trabalham nas universidades, e alunos também, que relatam sempre que não conseguem mais lidar com a sensação de solidão. Então, eu gostaria de abrir um parênteses para falar justamente sobre isso. Por que todos nós não conseguimos lidar com a solidão? E não são só vocês, o outro, eu também. Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com a solidão? Primeiro, porque a solidão em si, ela é extremamente difícil. Ninguém quer sofrer. O sofrimento é muito complicado, o sofrimento é muito difícil. Só que o sofrimento por sofrimento, a gente vai sofrer, não tem jeito. A vida não é um mar de rosas. Tem determinados momentos que a gente é mais feliz, outros não. A gente vai sofrer e não tem outro jeito nessa vida. A gente vai passar pelo sofrimento. Mas aí existe uma coisa muito, muito especial, que muitos filósofos falaram sobre isso, e Aristóteles falava muito sobre isso, também Santo Agostinho, sobre o sumo bem. O que significa isso? A solidão em si é ruim. Solidão é você não ser uma boa companhia para si mesmo. Solidão, em alguns momentos, é acrescentar sofrimento a sofrimento. Eu me sentir sozinho e ficar me lamentando a vida toda porque estou sozinho é um desastre existencial, é uma tristeza, é uma angústia existencial que a gente vai gerando, vai construindo dentro de nós, terrível. Se sentir sozinho e fazer com que esta solidão se torne um sofrimento é, de fato, algo muito ruim, do ponto de vista psicológico, espiritual, profissional. Então, o sujeito que não consegue entender a solidão, o momento difícil de crise, como uma oportunidade de crescimento, ele vai sofrer muito. Então, o que eu preciso fazer com a minha solidão? Eu preciso transformar a minha solidão em solitude. Eu preciso transformar a solidão em solitude. São duas palavras muito parecidas, quase iguais, né? Mas que têm um sentido completamente diferente. Miguel. Solidão por solidão é sofrimento. Miguel. Eu posso ministrar uma aula aí. online, eu posso falar com um aluno, eu posso me comunicar com muitas pessoas e fazer deste instante, desse distanciamento, uma solidão terrível, cruel. Mas eu posso agir com solitude. E aí, então, é a beleza mais profunda que o ser humano pode produzir nele mesmo. É a capacidade mais bonita e mais cheia de vida que alguém pode encontrar na vida. Quando eu sou capaz de transformar a solidão em solitude. Solitude é alguém maduro, que cria maturidade. Solitude é alguém que sofre, que se sente sozinho, mas que não faz dessa solidão um peso para a sua vida. E como que isso se dá? Como que a gente pode transformar o sofrimento, né, a solidão, em solitude? Como que eu transformo a solidão em solitude? Primeiro, todos nós precisamos nos conhecer muito bem para que as pessoas não venham a fazer algum tipo de desastre, né? Não venham fazer algum tipo de situações na nossa vida, fazer acontecer algumas situações que a gente venha se entristecer. Segundo, nós precisamos aprender a remar. Jorge Amado dizia
no seu livro O Sumiço da Santa, né, livro que ele escreveu muito interessante, uma comédia. Ele dizia assim: eu posso ficar na beira da praia, olhar o barco que vai cruzando o mar, ou eu posso, de fato, entrar nesse barco e entender que eu preciso caminhar. Então, solidão que se transforma em solitude, solidão que não se encerra nela mesma, é a capacidade de transformar o momento difícil em esperança. Se a gente não tem esperança para as coisas, se a gente não acredita, se nós não esperamos em nada, se nós não conseguimos esperar em nada, a gente vai viver, de fato, muito deprimido, muito triste e vai fazer muito mal aos outros. Gente triste, entristecida com a vida é natural. As pessoas, elas são medicalizadas o tempo todo, a medicalização do ser humano, se toma remédio para tudo, né? E aí a gente não consegue lidar com o sofrimento, tudo é depressão. Então, morreu alguém da família, toma remédio. Está triste, toma remédio, é depressão. Está angustiado, toma remédio. Está se sentindo sozinho, toma remédio. Então, nós aprendemos a criar na nossa vida seres humanos, e a gente faz isso com as crianças, nós fazemos isso com os jovens e os adolescentes. Nós criamos pessoas que não conseguem lidar com a solidão e com o sofrimento, que não conseguem lidar com a solidão e com o sofrimento. Esperança, esperar, a esperança, ela nos torna mais humanos, mais humanos. Eu sei, olhando para vocês como professores, professoras, né? Olhando para vocês, entende que a fé e a força e o conhecimento, elas precisam caminhar juntos o tempo todo. Porque a gente vai aprendendo, então, a perceber que as pessoas esperam mais da gente, esperam mais de nós, do que nós esperamos delas. E é natural que seja assim. E acho que nem pode ser diferente. Porque todos nós, a partir do momento que nos reestabelecemos, a partir do momento que nos reencontramos na vida, no momento em que estamos vivendo, nós vamos então percebendo assim, parecia até muito difícil, mas não era tão difícil. E quando eu citava Aristóteles, né, sobre o sumo bem, é justamente por isso. Porque todos nós precisamos encontrar um bem muito maior diante do sofrimento e das situações. A gente sabe que a pandemia é terrível, as pessoas estão morrendo, mas a gente sabe também que a pandemia está gerando nas pessoas, no ser humano e na sociedade, um sentimento uma doença muito pior, que é a incapacidade de lidar com o sofrimento e com a solidão. É como se a gente perdesse a expectativa para a vida, perdêssemos a expectativa para as coisas. Eu estive agora nas aldeias há poucos dias, há 15 dias, e vi também a situação que estão os indígenas, por exemplo. E em outros lugares também, como no Xingu ou na Amazônia, onde nós também temos trabalhos, as missões humanitárias. E aí eu fiquei pensando muito, muito sobre isso. Que nós estamos criando uma outra pandemia, que vai além do Covid, que é um mal que a gente precisa nos cuidar, máscara, enfim, precisamos muito, porque a gente não pode deixar que as pessoas venham a morrer mais do que já estão morrendo. Mas que nós estamos criando uma outra pandemia, que é, em alguns instantes, a pandemia da indiferença. Essa é terrível, muito terrível. Quando a gente cria um sentimento de indiferença à dor das pessoas, à dor do outro, quando a gente cria uma indiferença, e a indiferença não está só em relação a outros povos, ou está em relação à classe social, não, a indiferença acontece dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa própria casa. Eu sou indiferente à dor do outro, eu sou indiferente ao que ele pensa, eu sou indiferente àquilo que ele escolhe. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, e digo isso
com toda a convicção de que ser professor num momento de pandemia, de isolamento social, ter que fazer o que nós estamos fazendo agora, nos reunir, cada um da sua casa, de forma online, é criar a possibilidade para que a gente encontre um bem muito maior, muito maior. E esse bem está justamente aí, na capacidade de não nos acostumarmos com as coisas mal feitas, não nos acostumarmos com aquilo que nós estamos vivendo, ter a clareza de que as coisas mudam, de que as coisas de fato passam. E quando eu cito Aristóteles, é justamente por isso. Aristóteles diz: para que existe a flauta? A flauta existe para ser tocada. Ele vai dizer assim: não, a flauta existe para ser tocada bem. Para que existem os olhos? Para ver. Não, eles existem para ver bem, para enxergar bem. Então, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos ainda é muito pouco para tudo aquilo que, vou até com um discurso mais religioso, para tudo aquilo que Deus espera de nós, para tudo aquilo que as pessoas esperam de nós. Há um sumo bem em tudo, um bem muito maior. Então, persevere, cultive sentimentos de fé, tenham força, mas não uma força que a gente vive a partir da ilusão, daquilo que é bonito, né? Coisas bonitas, não. A força e a fé, elas são produzidas, são geradas justamente no momento difícil, no momento de dor. Porque quando a gente ou perde alguém, ou quando a gente precisa entender o que é a solidão, o sofrimento, a solidão que precisa ser transformada em solitude, a esperança que precisa ser encontrada, então nós vamos entendendo o que é força, o que é força. Somos amigos de trincheira. Ninguém está sozinho. E vou dizer algo para vocês muito sério. Agora não se trata mais de uma arca de Noé, onde alguns se salvam e todos os outros perecem. Ou agora, ou nos salvamos todos, ou pereceremos todos. Ou todos somos felizes e encontramos a felicidade, ou a gente nunca será feliz. Porque se há fé, e se há força, e se há conhecimento, o maior conhecimento que nós podemos ter é o de poder fazer o bem, nos tornar uma relação benfazeja, construída, pautada na esperança, mas uma esperança real, que coloca o pé no chão, que identifica, que supera os nossos limites, as nossas relações, aquilo que é ruim, que é capaz de identificar aquilo que precisa ser mudado, ser transformado, mas que, acima de tudo, não perde a capacidade de andar, de caminhar. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, nesta manhã, depois eu vou dar um tempinho, se alguém quiser perguntar ou colocar alguma coisa, né? Vou ficar o tempo do Zoom cair, né? da conexão cair. Depois, quando retornar, aí retorno com a reunião de vocês. Então, o que eu queria dizer para vocês e deixar de mensagem para vocês é justamente isso. Solidão, sozinha, como sofrimento, nos causa depressão, angústia e muitas outras coisas. Solidão que se transforma em solitude, e é talvez a perseverança maior que vocês precisam encontrar como professores, como colaboradores. Solidão que se transforma em solitude, se transforma também em amor. Em amor. Amar do jeito certo, reconstruir do jeito certo e perceber que nós não estamos sozinhos. E conhecimento, vocês como professores e educadores, conhecimento é talvez o fator principal de todas as coisas. Porque quanto mais conheço, quanto mais me identifico, quanto mais sou capaz de conhecer, mais sou capaz de dizer o que de fato é importante. As pessoas que não leem, as pessoas que não têm conhecimento das coisas, que não procuram conhecimento e que fazem por fazer, e existem muitos professores por aí que perderam tanto o incentivo, a capacidade de educar, que já se limitam apenas em fingir que ensinam. É muito triste.
isso no meio universitário, em tantos outros lugares. Então, não importa o momento em que estamos vivendo, importa de fato a capacidade que eu tenho de exercer o meu ofício, de fazer com que as pessoas entendam que o conhecimento ainda é mais importante e que se eu preciso vencer as cegueiras deste mundo, eu preciso, talvez em alguns momentos, falar em parábolas e transformar a minha vida numa bela parábola. Parábola significa comparação, lado a lado. Se eu traduzo a minha vida como educador, se eu traduzo a minha vida como pessoa, como mãe, como pai, como uma parábola bonita de ser ouvida, então eu vou criar um sentimento muito maior em tempos de pandemia, que é o sentimento da solidariedade. Solidariedade. Não me importa como você vê, que partido político você escolheu, não me importa a cor da sua pele, a sua opção sexual, a minha capacidade será sempre, 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 sempre de tornar a vida do outro um exemplo de solidariedade. A gente cria muitas coisas dos nossos jovens e nas crianças, mas nós temos dificuldade de criar solidariedade. E o que significa isso? O Rubem Alves dizia que solidariedade não se ensina. Eu posso ensinar português, matemática, física, inglês, mas solidariedade não se ensina. Solidariedade é um sentimento que surge de dentro para fora. Solidariedade é um sentimento que se cria. De repente eu estou dirigindo meu carro, paro em frente a um semáforo, o semáforo está vermelho, fico parado ali com o meu carro e vem um menininho com um pacotinho de bala e me oferece uma bala. Naquele instante eu não aceito comprar a bala, mas aí então olho para o menino e sou tocado por um sentimento muito mais profundo. Fui tocado pela solidariedade. Olho para o menino, 2 corpos separados pelo calor, e então entendo que eu sou o menino, que eu preciso ser o menino. Eu sou aquele menino e resolvo comprar a bala. Solidariedade acontece dessa maneira. Se eu faço a opção de me isolar, não estou dizendo o isolamento geográfico, físico, não, de cada um ficar na sua casa, o distanciamento, porque isso é muito fácil de fazer. Mas se eu me isolo de mim mesmo e das pessoas, não dando a possibilidade que a solidariedade aconteça, eu vou criar crianças, jovens, adolescentes, uma família triste, fria, que não sabe superar as dificuldades, e aí a gente não amadurece. Ou crescemos juntos, ou também vamos sofrer juntos. Então, que vocês possam perseverar sempre, e criar o sentimento de solidariedade, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Obrigado pela atenção. Eu sei que não é fácil, viu? Ouvir falar dessa forma, né? Cada um na sua casa, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, contribuir com a fala, por favor. Oi, Padre Eduardo, bom dia. Bom dia. É a Gisele. Olá, Gisele. Eu só quero agradecer pelas palavras. E se a gente pudesse ficar escutando a manhã toda, porque dá uma paz, momento difícil. Mas eu creio que vai passar. Obrigada por tudo e continue evangelizando. Essa missão do Senhor é maravilhosa. Muito obrigada, viu, Padre? Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém, o Senhor também. Amém. Alguém mais quer falar, menina? São todos intimidados hoje? Depois que eu sair, aí começa a conversa.
que elas estão emocionadas com as palavras, Padre Eduardo. São muito importantes para nós nesse momento, a gente saber trabalhar com essa questão aí da solidariedade, né? Da solidão, né? Nós enquanto educadores, porque nós precisamos ter essa força, essa fé, esse conhecimento, né? E ficarmos aí essa diferença no momento. Foi muito importante as suas palavras, agradeço a sua participação. Como sempre, né, o senhor é muito bem-vindo aqui na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa cidade, sabe que todos têm senhor, né? Sem contar com as vadiárias que estão acompanhando. A hora que eu falei que eu estaria acompanhando a nossa reunião, todos fizeram presente aí também. A Carla, o Paulo, a Ivani. Estamos gravando também, peço perdão para depois eu estar passando para os outros profissionais que não puderam estar presentes, porque tem aula, tá? Tinha algum compromisso, tá? Mas foi muito importante aí a fala do senhor. Como a Gisele disse, né? Poderíamos ficar a manhã inteira. E que, assim... Obrigado. Não vai nos faltar oportunidades. Eu sei que agora o senhor não está mais em Urânia, mas o senhor tem um lugar no coração de todos aqui, né? Não só da nossa escola, da nossa cidade. E sempre quando nós pedimos a sua palavra, a sua contribuição, a sua ajuda, o senhor sempre, com muito carinho, nos atende. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? E persevere. Logo, tudo vai passar. Eu vou ir tomar um café com vocês. Com certeza, tá, vamos marcar. Marcado, hein? Ó, compromisso claro. Já firmado. Com certeza. Faremos aquele café bem gostoso para que nós possamos conversar e ver que tudo passou e nós conseguimos encontrar aí a vitória em cima de tudo isso, né? Isso mesmo. Tá bom? Obrigado, Padre Eduardo. Obrigado. O senhor é maravilhoso. Obrigado. Viu? Pode falar? Abençoe bastante. Claro, pode, fique à vontade. Pode falar. Bom dia, Padre Eduardo. Bom dia. Eu sou professora de Educação Especial na Escola Teixeira, moro em Jales e sou evangélica, mas ouço muito falar do Senhor. Já ouvi muito as bênçãos que o Senhor é e a sua palavra hoje foi edificante. Realmente, isso tudo que todos estamos passando aflições, solidão, muitas vezes tristezas, mas o Senhor falou palavras edificantes para o nosso coração. Obrigado. Palavras de tranquilidade, de conforto. E é isso aí. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Por onde o senhor, como a Juliana falou, o senhor não está mais em Estou em Fernandópolis. Urânia, né? Então. Mas por onde o senhor passa, eu sempre sei. Porque eu tenho vários amigos que são de Urânia, outros